15. Eu creio que todos aqui conhecem a história do profeta Jonas, né? O profeta de Deus que decidiu tentar fugir da presença de Deus, tentar fugir daquilo que Deus determinou em sua vida. Só que eu às vezes fico confuso como pode um profeta, um homem que tem uma ligação direta com Deus, pensar em fugir da presença de Deus, sair da presença de Deus. Será que ele não tinha noção de que Deus está em todo lugar? Será que independente de onde ele estivesse, nos céus, na terra, debaixo da terra, no fundo do mar, será que Deus não estaria ali? Então nessa noite eu convoco a vocês, meus irmãos, a entenderem que não adianta tentar sair da presença de Deus, se afastar daquilo que Deus projetou, aquilo que Deus colocou na vida de cada um. Não adianta tentar afastar. Não somente obedeça. Aleluia. E continue caminhando. Glória. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus com D pequeno, D grande só o nosso Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Que não saia de mim qualquer palavra que não venha de ti, meu Deus. Aleluia. Que possamos ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar com o teu povo, ó Deus. Ai, meu Deus. Não o que queremos ouvir, Pai, porque nós queremos ouvir coisas boas, mas nem sempre ouviremos coisas boas de ti, meu Deus. Fala aquilo que tu queres de verdade, Pai. E que nós possamos abrir nossos ouvidos para ouvir a tua voz e o nosso coração para guardá-la, Pai. Em nome de Jesus agradeço.
cuida de cada um de nós, Pai. Cuida de nossas vidas, nossas famílias. Cuida de nossas feridas e de nossas enfermidades, Pai. Traz saúde à tua igreja, meu Deus. A tua igreja está necessitando de cura, meu Deus. E que nessa noite nós vamos nos ajoelhar e orar. Aleluia. E que a tua cura chega para cada um de nós, meu Pai. Que seja física, que seja espiritual, mas que chegue em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. Ele determina que o profeta siga para Nínive, povo cruel, povo mau, um povo guerreiro, um povo que não tinha dó de seus oponentes, mas que era a criação de Deus. E Deus chegou no nível de paciência com Nínive, que não tinha mais espaço para a maldade de Nínive, porque Deus verdadeiramente chegou no último estágio de misericórdia para aquele povo. Então ele determinou que o profeta, o seu profeta na terra, Jonas, seguisse até Nínive e pregasse para aquele povo mau. Até hoje nós conjecturamos muito a razão pela qual Jonas não quis seguir para Nínive. E na cabeça dele, vou fugir dessa missão, eu vou sair da presença de Deus, eu não posso ir até Nínive, eu não vou até Nínive, aquele povo é mau, aquele povo não merece misericórdia, aquele povo, eu não sei, de verdade eu não sei o que passou pela cabeça de Jonas, até porque aqui não diz o porquê dele não querer seguir para Nínive. Mas a gente conjectura, né? A gente opina, é por causa disso, por causa daquilo. Mas a verdade é que Jonas decidiu não cumprir a determinação de Deus. Jonas era considerado do grupo de profetas menores, porque existia um grupo de profetas maiores e menores. Os maiores Ezequiel, Isaías, Jeremias, Daniel. E os profetas menores eram Jonas, Zacarias, Ageu, Joel, Amós. Mas essa distinção não se dá porque os profetas maiores são melhores do que os menores. Essa distinção se dá pelo conteúdo, vamos falar dessa forma, a grossura do livro, aquele conteúdo, a quantidade de capítulos, versículos, folhas que nós podemos ler. Ou seja, ele era um profeta como qualquer outro deles, um profeta como Daniel, um profeta como Jeremias, como Isaías. Mas ele foi um profeta, nesse momento, um profeta pequeno. Porque quem pode fugir da presença de Deus, meus irmãos? Quem pode bater de frente com Deus? Eu falo com toda certeza, quem bateu de frente com Deus, desceu, filho. Eram poderosos. Vou bater de frente, só que não dá. Não tem como. Com Deus, a gente sabe muito bem que Deus pode pegar. Você não quer fazer não? Tá bom, então sai daí, vai para lá, chega para lá. Eu vou escolher. O Felipe não quer fazer, eu vou escolher o Silvio faz. Mas quando Deus quer, ou você faz, não tem jeito. Só que Jonas, não, eu vou fugir. Eu não vou para Nínive, eu vou fugir. Eu vou para Tarso, eu vou para qualquer lugar. Vou para a China, qualquer lugar eu vou para fugir da presença de Deus.
Só que nessa particularidade, né? Agindo dessa forma, ele pensou tão somente nele. E foi lá, pagou a passagem, fez tudo direitinho, como mandava o script, né? Embarcou. E a gente vê que ninguém perguntou nada a ele. Tem dinheiro aí? Tem, me dá. Toma, a passagem, vai. Ninguém perguntou, ninguém questionou, ninguém tomou informação alguma a respeito dele. E muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. Nós deixamos entrar na nossa vida qualquer pessoa. Muitas vezes nós não investigamos, não procuramos saber, nós não queremos. Muitas vezes nós até não queremos saber. Pô, é maneirinho. Mas o maneirinho pode acabar com a tua vida, pode acabar com a tua família, pode acabar com o teu lar. E foi quase aconteceu com aquele pessoal, com o capitão, com os trabalhadores que lá estavam, né? Os marinheiros, marujos. Por quê? Porque se nós trouxermos para o dia de hoje, é isso que acontece. Eles deixaram entrar um cara que eles não sabiam quem era. Entra aí, tá pagando, vai. Da mesma forma, a gente, às vezes, acontece, aparece uma pessoa, não, entra aí, entra na minha casa aí, vamos tomar um café, vamos tomar... Só que não é assim não, meus irmãos. É complicado demais. Há tempos atrás, no tempo, 50 anos, 40 anos atrás, a gente ainda podia fazer isso, porque existia muita pessoa idônea. Só que hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo de uma forma que a gente tem que tomar todo cuidado e mais um pouco. E eles deixaram Jonas entrar. E quando começou a dar ruim, o barco já estava afundando, eles começaram a chamar os deuses dele, tudo para o barco. O barco ficou mais pesado, porque eles não iam fazer nada, eles estavam ajudando a afundar. Porque Deus, com D pequeno, não realiza sonho. Ele não cura, Ele não salva, Ele não liberta. Deus, com D pequeno, tira aquilo que você tem. Ele afunda teus sonhos. Ele afunda a tua família. Ele afunda a sua vida. Não adianta tentar fugir da presença de Deus. Porque quando você foge da presença de Deus, você entra na presença do inferno. Quando você foge da luz, você entra em trevas. E eles deixaram Jonas. Quando tudo começou a dar ruim, é que eles começaram a pensar: quem é o culpado? Quem é o culpado? Mesmo ele não servindo a Deus, quando o projeto é de Deus, ele mostra quem é o culpado. Mesmo quando você dá mole, deixa entrar na sua vida quem não deve, Deus mostra o culpado. Ele mostra a doença e dá a cura. Ou melhor, ele não dá a cura, ele dá o remédio. Se você tomar o remédio, você recebe a cura. E eles começaram a jogar sorte para coisa e tal. A gente sabe que sorte. Para a gente não existe sorte, existe Jesus. Então eles jogaram sorte. A possibilidade de cair o Jonas lá no joguete dele lá, não sei nem como é que é isso, como que eles faziam, jogar sorte, era pequena, era pífia. Imagina que tinha mais de 20 pessoas dentro daquele barco. E caiu justamente no Jonas, o culpado daquele momento adverso. E eles reconheceram que o nosso Senhor é que estava causando aquela situação. Porque Jonas, ele não cumpriu a ordem de Deus. E qual é o remédio? Jonas tem que sair do barco. E qual é o remédio? Aquela pessoa má que você botou na tua vida tem que sair da tua vida. Mas aí ela sai, Jonas sai.
Ele falou: sou eu, me joguem ao mar. Mas por que ele não se jogou no mar? Porque da mesma forma, a pessoa ruim que entrou na tua vida, ela não vai sair se você não colocar para fora. Então começa a colocar para fora da tua vida aquilo que não vem de Deus. Aleluia. Aquilo que não vem de Deus tem que ser colocado para fora nessa noite. Não é deixar para amanhã, deixar para a semana que vem, não. É hoje, é agora. Se não vem de Deus, não é bom, meus irmãos. Se não vem de Deus, não tem crescimento. Se não vem de Deus, não tem bênção. Se não vem de Deus, evangelista, vem do inferno. E se vem do inferno, eu não quero na minha vida. Eu vou colocar para fora nessa noite. E eles jogaram Jonas no mar. E o mar abrandou a sua fúria. E Deus parou de balançar o mar. Só que Deus tinha um propósito, um projeto na vida de Jonas. Mesmo diante da sua rebeldia, Deus continuava com um projeto na vida de Jonas. Aquilo que eu falei lá, é você ou você. E Jonas, aconteceu isso com Jonas. Deus falou: Jonas, é você. É você, não tem jeito, é você. Você vai por bem ou por mal, mas você vai. E se precisar, eu vou mandar a escolta te levar. Jonas foi lançado no mar, sozinho em alto mar. A grande possibilidade dele morrer existia. Ele estava em alto mar. Ele poderia morrer afogado, poderia ser atacado por algum animal. Mas Deus, quando tem projeto na minha e na tua vida, Ele faz acontecer o impossível. Aleluia! Apareceu um peixe enorme e pum! Abocanhou Jonas sem machucá-lo. E levou para o seu ventre. E lá Jonas permaneceu por um tempo. Enquanto ele não entendeu que Deus não abria mão da sua vida, ele permaneceu lá dentro, sendo tratado, sendo curado, sendo liberto da covardia, da maldade do coração. E é assim que Deus trata de mim e de vocês, meus irmãos. Muitas vezes Ele vai nos colocar num lugar ruim, para que nós nos curemos daquilo que nós temos de mal em nossa vida, em nosso corpo, em nossa mente e coração. Deus vai nos colocar lá, em Lodebar, terra ruim, terra que não nasce nada de bom, até que nós entendamos quem nós somos, o propósito que Deus tem em nossas vidas. Como eu canso de falar, o processo é doído. Ninguém passa pelo processo sem sentir dor, sem sentir desespero, sem sentir vontade de parar. Mas creiam, o deserto é para se atravessar, porque do outro lado tem a terra prometida. Glória a Deus, aleluia. E o processo, ao final do processo, ao alcançarmos um propósito, vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. E Jonas se curvou à vontade de Deus, pelo menos por um tempo, né, meus irmãos? Porque aquele ali, como eu já ouvi dizer, era boca dura, batia de frente. Só que, infelizmente, ele não teve a sabedoria de bater de frente com quem ele podia bater de frente. Ele quis bater de frente com Deus. E quando bate de frente com Deus, você se arrebenta. Mas, naquele momento, Jonas entendeu que ele tinha que ir a Nínive. Ele tinha que chegar a Nínive. Ele tinha que pregar a palavra de Deus em Nínive. Ele tinha que fazer o ID, independente de qualquer coisa.
E quando ele entendeu isso, a escolta dele levou ele até a praia mais próxima e cuspiu ele. E ele chegou em terra firme. Porque Deus, quando entende que você ainda não está firme, que você pode desviar do caminho, que você pode abrir mão da presença dele por alguma festinha, algum domingão bonitão, em vez de vir para a igreja, vai para ali, vai para aqui, não, tem uma festinha, coisa e tal. Aí Deus fala, não, você vai para minha casa, eu vou mandar a escolta te levar. Eu mando o pastor ir lá com o carro te buscar em casa, para você poder chegar na casa dele. Deus é tremendo, meus irmãos. Creiam que nós não podemos pensar que temos capacidade de nos esconder de Deus. Deus está em todo lugar. Onipresente, onisciente e onipotente. A onipresença dele, ele está em todo lugar. Ele está na cozinha da sua casa quando você está cozinhando. Ele está no seu quarto quando você está dormindo, botando a mão sobre a tua vida, te livrando dos ataques do inimigo. Ele está na tua sala quando você está lá assistindo um capítulo da novela Gênesis, ou seja lá qual for, mas que fale coisas boas, coisas que nos tragam bem, coisas que nos direcionem a Ele. Ele está no banheiro quando você está tomando banho, Meu filho é limpinho, está tomando banho. Muito bom, meu filho, é isso mesmo. Deus está em todos os lugares, meus irmãos. Creiam. Deixa eu dar um salto aqui para o capítulo 3 de Jonas. Podem permanecer sentados, eu vou ler. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele estava dizendo que se Nínive não se dobrasse, não mudasse suas práticas, não se dobrasse a Deus, em 40 dias Deus ia tomar uma atitude a respeito de Nínive. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aí a gente vê um povo mau, um povo que adora outros deuses, um povo totalmente alienado à palavra de Deus, que se prostra, que reconhece que não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E se vestem e praticam coisas que nós, na verdade,
cada um de nós deveríamos fazer é nos humilhar, é nos prostrar, é entender que podemos achar que fazemos muito, mas o muito que nós fazemos não chega aos pés daquilo que Deus tem feito na minha e na tua vida, meus irmãos. Saco e cinza, sinal de humilhação. Como pode um povo mau, um povo adorador de Deus esconder pequeno, um povo adorador de demônios, se prostrar dessa maneira diante do nosso Deus? E nós, muitas vezes, não queremos ajoelhar para orar. Deus ouve minha voz, eu não preciso, eu posso fazer isso de qualquer maneira. Caim pensou dessa forma mesmo. Aleluia. Caim pensou que poderia fazer de qualquer maneira para Deus. E acabou, vocês sabem bem como. Eu costumo dizer que para Deus nós temos que fazer com excelência. Mas entendo que nós não vamos alcançar a excelência de Deus nunca. Nós fazemos com a nossa excelência, dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, fazendo aquilo que nós conseguimos fazer até alcançar um ponto que daí para frente só milagre. Então, eu creio, meus irmãos, que se nós fizermos o nosso melhor, Deus há de se agradar de nós. Aleluia. E Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que faria, e não o fez. Capítulo 4 do livro do profeta Jonas diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí a gente viu o profeta tentando inventar um motivo para ele ter fugido. E abaixo ele descreve como é Deus. E eu fico perdido, meus irmãos, tentando entender como pode um profeta fazer tudo de forma contrária à vontade de Deus. Ou pelo menos tentar fazer tudo contrariando a vontade de Deus. Sinceramente, às vezes eu paro para pensar, eu fico tentando me colocar no lugar dele, para tentar imaginar o que passou pela cabeça dele. Porque uma coisa, meus irmãos, é você achar que um traficante desses, que anda armado aí, ameaçando e até tirando vidas, eles merecem morrer. Só que a gente tem que buscar a vontade de Deus. Porque mesmo que você ache que ele merece um castigo, o julgamento não vem de ti, não vem de mim. Nós não temos capacidade para julgar ninguém. Nós somos falhos pecadores. O nosso julgamento vai ser pesado. Não será na medida exata. É por isso que quem tem que julgar, e se tiver que condenar, que condene, é Deus. Porque o julgamento dele vai ser no nível de merecimento. Só que o profeta não pensou desse jeito. O profeta achou que ele é que sabia se Nínive precisava ou não de cura, precisava ou não de misericórdia.
precisava ou não de libertação, precisava ou não de ouvir a palavra de Deus. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta. Esta secou, nascendo o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão. Deus falando com ele: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A gente vê o fim aqui, né? Esse é o finalzinho do livro do profeta Jonas, e a gente vê que ele até o fim, ele tinha ranço daquele povo. Por quê? Eu não sei. Eu não sei por quê. Como pode um profeta de Deus valorizar mais a vida de uma planta do que a vida de uma criação de Deus? Quer dizer, a planta também é criação de Deus, mas de um ser humano. Chegou o dia de nós entendermos o que Deus tem para as nossas vidas. Chegou o dia de nós entendermos que Deus vai direcionar cada um de nós de uma forma. Em missões, em evangelismo, em obras internas, em obras externas, em pregação da palavra, em louvor a Ele. E que cada um possa entender que tudo que temos foi Deus que nos deu. Que tudo que temos é dele. E aquilo que nós pensamos dar, nós estamos tão somente devolvendo. Porque se temos, foi Ele que nos deu. Nossa vida é dele. Nossa família é dele. Nossa igreja, que nós venhamos a ter mais empatia, que nós venhamos a mais amar os nossos inimigos, porque é muito fácil amar nossos amigos, mas chegou o dia que Deus quer que nós comecemos a amar aqueles que nos fazem mal, que nós comecemos a orar por aqueles que têm nos feito tanto mal. Aleluia. Que nós venhamos a pregar para essas pessoas e mostrar o caminho da verdade e da vida. Que nós venhamos a apresentar essas pessoas a Jesus. Não é o Jesus do mundo. É o Jesus que nos salvou, que nos libertou. Aleluia. É um Jesus que está presente aqui nessa noite. É um Jesus que vai fazer milagre em nossas vidas. Aleluia. É um Jesus que vai nos tirar do fundo do poço. É um Jesus que vai nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Esse é o verdadeiro Jesus. É o Jesus que vai nos direcionar e nos ajudar a alcançar a salvação. Que nós mudemos nossas maneiras de pensar, o egoísmo. Que nós mudemos nossas atitudes. Que com nossas atitudes
nós consigamos pregar a palavra de Deus. A forma que nós tratamos nossas famílias, a forma que nós tratamos nossos irmãos, a forma que nós somos fiéis, idôneos, decentes, leais, fiéis e cheios de amor no coração. Esse é o povo que Deus quer levar para o céu.